Sabe quando você está começando a correr e aí você sente aquela dorzinha chata na sua canela? Pode ser sinal de que você está com canelite, pode ser o início de uma canelite. Então vem comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir como se livrar dessa dor. Bora! Imagina só, você finalmente resolveu começar a correr, resolveu começar a entrar no mundo das corridas. Pega o seu tênis, vai dar uma corridinha e aí após os primeiros treinos ela aparece, a famosa canelite. Você começa a sentir uma dorzinha na canela e você fala, gente, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? O que está acontecendo comigo? E você para conversar com alguns amigos seus ali que já correm e aí todo mundo fala canelite, canelite, canelite. E aí, esse aqui é o vídeo que você precisa assistir, é o seu último vídeo de canelite que você vai precisar assistir, porque nele vai conter todos os segredos para você se livrar dela. Então, vem comigo. Bom, eu sou Igor Máximo, da Máximo Consultoria Esportiva, e nesse vídeo aqui a gente vai te explicar um pouquinho sobre o que é a canelite, né? Como evitar, como se livrar dela e algumas coisas que podem estar te atrapalhando aí. Você pode estar confundindo com, de repente, outras lesões, outras dores. Mas fica até o final do vídeo, que esse vídeo vai te ajudar bastante. Primeira coisa que a gente precisa fazer é saber o que é a canelite. Canelite é o nome mais comum da síndrome do estresse tibial medial, que é uma inflamação que acontece ali, né, na parte do nosso osso. E é muito comum você sentir no pós-corrida, até mesmo durante a corrida, porque como é inflamação no osso, fica muito dolorida a região. E ela é comumente confundida com a inflamação do tibial anterior. Tibial anterior é essa musculatura que fica na parte da frente da nossa perna e é responsável por fazer esse movimento aqui de levantar o nosso pé, certo? Ela é uma dorzinha mais localizada na parte de cima ali da nossa perna e fica mais, digamos que mais forte. Você sente ela quando você vai tentar levantar os seus dedos do pé. E aí o que a gente pode fazer ali, um teste rápido para você saber se você está com canelite ou com essa inflamação, é o seguinte: dói quando você está correndo com impacto? Se estiver doendo com impacto, é a canelite. Se estiver doendo quando você levanta os dedos do seu pé, ali no caso, né, aí é a inflamação nesse tibial anterior. Uma possível causa da canelite pode ser um aumento repentino, seja no volume ou na intensidade dos seus treinamentos. Por quê? Conforme a gente vai correndo, não importa se você tem uma técnica muito boa ou uma técnica muito ruim. Conforme a gente vai correndo, o impacto vai gerando microlesões, microfraturas no nosso osso, na nossa estrutura óssea, principalmente ali dos membros inferiores. É ruim isso? Não é ruim, porque essas microfraturas, conforme a gente descansa, vai dar o tempo de descanso e a recuperação adequada, faz com que o nosso corpo procure refazer, digamos que curar essas microfraturas, microlesões e deixar o nosso osso ainda mais forte. Por isso que corrida, musculação são atividades que são bem legais para mulher, para pessoas que têm osteoporose, porque é claro que tudo isso de maneira controlada, porque a gente vai realmente tentar fortalecer essas estruturas ósseas. Só que isso só acontece quando a gente tem uma progressão gradativa e quando a gente tem uma recuperação bem controlada, uma recuperação suficiente antes de novos estímulos. Outra possível causa é você estar usando aí um tênis muito desgastado, muito velho, às vezes ele já perdeu o amortecimento. Por quê? A gente vai ver lá na frente que o que importa é o amortecimento. Só que se você não consegue controlar, se você não consegue com o seu corpo, com as suas articulações, absorver bem esse impacto, se faz mais necessário ainda, é mais importante o caso do calçado. Então você precisa ter um calçado ali que não esteja desgastado, que esteja numa situação assim que dê para você correr. A mesma coisa vale para correr em superfícies muito duras. Então a gente vê ali que de repente a pessoa que treina muito, o volume é muito grande, essa pessoa que está treinando para uma maratona ou que está treinando para diminuir bastante o tempo dela numa meia maratona
ou às vezes até mesmo um corredor iniciante, eles acabam colocando diferentes superfícies no treinamento. De repente faz um trotezinho na grama, uma corrida na areia, alguma coisa que você consiga ter ali a atividade da corrida, mas que você não tenha tanto desgaste, tanto impacto ali presente. E outra causa pode ser uma biomecânica inadequada. Mas como inadequado? Calma que a gente vai chegar lá. Significa que todo mundo precisa correr do mesmo jeito? Não, não precisa correr do mesmo jeito. Não precisa ter a mesma pisada, não precisa ter a mesma postura. Claro que a gente sempre está buscando uma postura ideal, que a gente costuma falar por aí, mas cada um tem seu jeito de correr, sua postura, digamos assim. Cada um tem seu jeito de correr. Agora, nesse caso da biomecânica, a gente precisa ensinar o nosso corpo a absorver o impacto. Então a gente precisa ver como que está funcionando o seu pé, a musculatura do seu pé, como que está funcionando a sua articulação do tornozelo, como que sua panturrilha está te ajudando, como seu joelho está absorvendo o impacto, seu quadril. A gente precisa de uma análise geral do seu corpo para a gente ver que às vezes pode sim ser um erro biomecânico, ele pode ser uma postura inadequada que está ocasionando essa sua canelite e que pode vir a ajudar caso você mude. Chegamos então à prevenção. Como que a gente vai prevenir de ter a canelite? É muito importante você tentar progredir o seu volume, sua intensidade de maneira gradativa. Por isso que é importante você ter um treino individualizado para você e ter o contato direto com o seu treinador. Então é sempre legal você estar falando com ele, falando, ó, eu senti isso, senti aquilo, para que vocês consigam ver ele logo no início, caso esteja acontecendo uma canelite, para vocês poderem mudar um pouquinho a estratégia e aí tentar prevenir isso. Então fica ligado com o aumento do volume e da intensidade, que tem que ser de maneira bem gradativa. Nada de imediatismo. Nossa, eu quero correr a maratona para mês que vem. Calma. Vai com calma que você vai ver que é melhor evoluir sem lesão. Cuidado com o tênis também. Então caso você treine demais, né? Treine vários dias, é legal ter mais tênis ali para você poder ir alternando. De repente ter um tênis mais macio para fazer um tipo de treino, um tênis mais curtinho para você acabar exigindo mais da sua musculatura e assim já fortalecer esses músculos tão importantes ali que estão ali em volta da articulação do tornozelo, sejam músculos do pé, panturrilha, né, gastrocnêmio e sóleo, para ser mais técnico aqui. Então é importante você ter essa alternância dos tênis. A mesma coisa vale na alternância dos terrenos. Então, se você está iniciando agora e de repente treina poucas vezes, não tem tanto essa necessidade, né? Agora, caso você esteja treinando para uma maratona, uma meia maratona, e esteja treinando vários dias seguidos, pode ser interessante você tentar correr um dia na grama, correr um dia numa areia, de repente, num estradão de terra. De repente, você alternar esses terrenos pode ser interessante para você diminuir um pouquinho o impacto. Fortalecimento, aqui eu digo que é quase o mais importante. Quase o mais importante é o que você pode fazer para se tornar um corredor melhor e ficar longe da canelite. Então você precisa sim treinar bastante a sua panturrilha. Panturrilha é aquela musculatura lá na parte de trás da perna, o oposto da canela, né? Todo mundo aí já sabe. Ela é composto por dois músculos, o sóleo e o gastrocnêmio. Então você vai fazer exercícios para a panturrilha, você vai fazer exercício para a panturrilha em pé, vai fazer exercício para a panturrilha sentado, que dependendo da postura, dependendo da sua posição, você consegue ativar mais um ou mais o outro. É legal também fazer educativos de corrida, porque os educativos de corrida eles vão te ensinar a amortecer. Eles vão servir como uma maneira de fortalecimento, principalmente ali para a panturrilha, né? Vou falar panturrilha, que é o sóleo e o gastrocnêmio. Vai servir bastante de fortalecimento para a panturrilha e vai servir também para você aprender a amortecer, você automatizar isso daí, beleza? Uma sugestão bem legal é você tentar fazer esses educativos, de repente, descalço. Por quê? Se você faz de tênis, às vezes o tênis vai mascarar o impacto. Se você faz descalço, você vai sentir ele na hora, então você vai saber, olha, não estou absorvendo. E aí, quando você tiver craque fazendo descalço, com certeza, quando colocar o tênis, você já vai estar muito melhor. Outra coisa importante, fortalecer o tibial anterior. Por quê? Para a gente não ficar com esse desequilíbrio, não ficar com a panturrilha muito mais forte do que o tibial anterior, certo? E aí também já, você fortalecendo o tibial anterior, você já consegue
prevenir, já consegue evitar aquela inflamação que a gente falou lá na frente, que é comumente confundida como a dor da canelite. E aí não esqueça também de fortalecer, fazer exercícios que fortaleçam o core, né? Toda essa parte aqui da frente, parte de trás ali, da lombar e do abdômen, que vão te ajudar a ter uma melhor estabilidade na corrida. Fortalecer também a musculatura do quadril. Você vai ver que, de uma maneira geral, você precisa treinar o corpo todo. Você não fez nada disso e a canelite já está lá e atacou. O que você pode fazer agora? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser reduzir temporariamente os seus treinos de corrida. Dependendo da sua dor, vale a pena até você cessar ali por algumas semanas. Porque quanto mais cedo a gente tratar, mais rápido vai ser a sua recuperação. Então, de repente, se você é uma pessoa muito ansiosa, pode fazer alguns treinos ali no elíptico, ou de repente na bicicleta, se movimentar, procure se movimentar de uma maneira que você exija o mínimo possível do seu corpo para amortecer o impacto, certo? Outra coisa que você pode fazer, como é uma inflamação, você pode fazer compressa de gelo para tentar diminuir essa inflamação e também servir como analgesia. E aí você já pode começar a tentar fazer os exercícios de recuperação. Esses exercícios que a gente vai procurar fortalecer essas regiões que eu te falei. Claro que dependendo do seu nível de dor, dependendo do estágio que esteja a sua lesão, você vai precisar ter mais ou menos cuidado. Então a sugestão é que você tente identificar o mais rápido possível para você já começar a tratar e aí poder começar a fazer os exercícios com elástico, os exercícios de panturrilha, os educativos. Mas caso você não identifique isso ou então persista e aí o negócio ataque, o negócio fique crítico realmente, claro que você vai tentar fazer antes disso, né? Mas a gente sugere que você vá até um fisioterapeuta, porque aí ele vai poder identificar melhor a sua lesão, identificar melhor o grau da lesão, como que está ali, e poder te auxiliar nessa sua recuperação. O fisioterapeuta te deu o aval ali que você já pode voltar a correr, aí você fala para o seu treinador e aí já volta, já tomando esses cuidados que de repente você não fez lá no início, de fazer os exercícios de fortalecimento para prevenir um retorno dessa sua lesão. Então vamos lá, recapitular tudo que a gente falou nesse vídeo aqui. A gente viu que canelite é uma inflamação no osso, né, ali da nossa comumente chamada de canela. Não confundir com a inflamação do tibial anterior, que é ali numa região um pouquinho, próxima, mas um pouquinho diferente. A canelite pode ser causada pelo aumento repentino do volume ou da intensidade, tênis inadequado, biomecânica inadequada, né, que não está sendo muito eficiente, e pouca variação dos terrenos. Resumo, impacto, o impacto que está te gerando a canelite. E algumas possíveis saídas é você fortalecer bastante a musculatura ali dos membros inferiores, né, principalmente da panturrilha, comumente chamada de panturrilha, né, ali os músculos sóleo e gastrocnêmio, e a gente tentar fortalecer também o tibial anterior para prevenir essa inflamação desse mesmo. E caso isso aconteça, coloque um gelo, dê um tempinho nos seus treinos de corrida e converse com o fisioterapeuta para você poder voltar o mais rápido possível, zerado, para dar prosseguimentos aos seus treinos. E aí, você já tratou canelite? Já teve essa dorzinha incômoda aí? Confesso que eu já tive um pouquinho ali depois da pandemia, quando eu fiquei um tempinho sem correr. Mas tratei rapidinho e hoje não tenho mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, manda para aquele seu amigo que vive reclamando de dor na canela e bora nessa, viva ao máximo!